muitos programadores back-end não sabem fazer uma das regras de negócios mais básicas e também uma das mais importantes no desenvolvimento de uma API REST que envolve criação de usuário. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo, mostrando a parte teórica e também a parte prática desse fluxo que você deve implementar em qualquer tipo de API. E o mais importante que você precisa ter é que você, mesmo utilizando a IA, você tem que saber ao menos esse fluxo, porque existem muitas brechas de segurança na questão de login e de criação de senha que você pode evitar caso você pelo menos saiba fazer esse fluxo de criação de usuário. Eu vejo muito programador falando aqui no YouTube, falando em alguns fóruns, até com certo orgulho, que eles delegam toda essa parte de criação de usuário para a IA, e isso é muito preocupante. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o fluxo básico, independente de linguagem de programação. Lógico, a gente vai mostrar um fluxograma básico aqui, mas eu quero que você não se prenda à linguagem de programação para que você consiga aplicar na sua API, beleza? E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever e curtir esse vídeo, porque a gente está com a meta de bater 1.000 inscritos até o final do ano, beleza? E me apresentando, eu sou Elton Marques, sou desenvolvedor sênior. Eu trabalho com programação há mais de 10 anos, já trabalhei com C Sharp, Java, e hoje eu trabalho com alguns projetos Python e Node.js. E eu resolvi criar esse canal a fim de ajudar programadores a terem um melhor desenvolvimento na área de programação. Então, bora aqui para a mão no código. Vou começar compartilhando essa tela aqui. Qual o fluxo básico que você precisa ter? Você tem a criação de usuário, então você tem um formulário nos clients, que pode ser tanto front-end quanto mobile. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, o primeiro passo é que você vai fazer a requisição para a API num client, né? Então, esse client pode ser tanto o back-end quanto o mobile, beleza? E aí, qual é o próximo passo? Bora aqui. O próximo passo aqui, você vai fazer a requisição para a sua API. Então você vai ver isso aqui para a API, que é onde a gente vai trabalhar hoje, né? Aqui o nosso ponto mais importante, que é a sua API. Você vai fazer uma requisição geralmente usando o JSON, que é um tipo de envio de metadados, né? Então você vai fazer uma requisição HTTP. Então vai estar aqui via HTTP. Você faz um JSON. E aqui dentro da API que você precisa prestar mais atenção. Vou até tentar mudar a cor aqui. Então aqui, primeiro passo, você tem que verificar se o usuário já existe. Então você pode fazer algumas verificações. Você pode fazer algumas verificações utilizando, no questão de banco de dados, dados únicos como CPF e ou e-mail. Então você pode fazer essa verificação. O próximo passo seria a geração de um token. Esse token, geralmente a gente utiliza token JWT. E aí, a depender da sua linguagem, existem bibliotecas específicas no qual você passa um segredo, né, um secret para esse JWT, para a sua biblioteca, e ela já gera esse token para você. E aí você pega esse token e você vai utilizar ele para enviar o e-mail com as credenciais, com o código para ativação da sua conta. Então geração de código JWT token. Pode ser um token aleatório, mas a gente geralmente trabalha com JWT porque você, como já trabalha com JWT na parte de autenticação, você pode utilizar essa mesma biblioteca, utilizando até uma chave diferente para fazer essa parte da geração de código, ok? E você pode reutilizar essa biblioteca, essa parte do seu código, do seu serviço, essa função de geração de token para outras partes, como a recuperação de senha, beleza? E aí você vai ter um ponto importante que não tem muito a ver com essa questão do token, você precisa criptografar a senha, e aí você vai utilizar alguma biblioteca de criptografia. Um ponto importante que eu geralmente faço é o quê?
Mesmo a gente trabalhando com a HTTPS, que é um protocolo no qual você já criptografa a senha, eu não gosto de enviar do meu cliente para a minha API os dados sensíveis de forma pública. Então, o que é que eu faço aqui? Quando eu... Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui a senha. Eu coloco como MD5. Para quem não conhece, o MD5 é uma biblioteca de criptografia. Ela não é das mais seguras, mas para esse caminho aqui no qual eu vou enviar a senha para a minha API, o dado já vai estar criptografado pelo HTTPS e aí no caso, se o hacker conseguir interceptar, a minha senha ela vai estar já vai estar criptografada também com o MD5. Então ela vem aqui para a API já criptografada. E aqui, novamente, eu criptógrafo ela com uma outra biblioteca de criptografia que você pode utilizar. Então, aqui é mais para a questão de intercepção nesse caminho entre o client e a API, beleza? Depois, a gente vai enviar, e aqui, na verdade, aqui a gente salva o usuário no banco, se tiver tudo ok. Então, vou salvar o usuário no banco e vou enviar um e-mail com um link para o front-end com um token de ativação. Então, basicamente, é o que você tem que fazer. E aqui que muita gente não fica meio que perdida, né? Você vai enviar um e-mail, nesse e-mail você vai redirecionar para uma página específica do seu front-end, no qual a pessoa, quando clicar e tiver aquele token, o front-end vai devolver para o seu back-end aquele token, e se o back-end receber esse token, ele vai saber que você validou aquele usuário pode fazer login. Então, nesse passo aqui, o usuário ele não está ativo ainda. Ele precisa clicar no link que vai ser enviado para o e-mail dele para validar a conta. Isso aqui evita evita que pessoas bots fiquem criando contas no seu sistema e fiquem tentando fazer login, porque dificilmente um bot vai conseguir entrar na caixa de e-mail e clicar no link. Então isso precisa ser pelo menos um comportamento manual. Então isso já impede uma grande parte de acessos não indevidos, né? Então aqui, usuário não ativo. Então aqui geralmente eu coloco um campo no banco, na tabela do banco do usuário, eu boto ele como ativo, eu boto ele como falso, default falso, padrão como falso. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai clicar nesse link aqui, ela vai ser ativada. Então aqui, nesse passo aqui, o que é que vai acontecer? O usuário clica no link do e-mail. Então a gente vai enviar e-mail para o usuário vai clicar, ele vai ser redirecionado para uma página no front-end. Mesmo se sua aplicação for mobile, é interessante que você tenha pelo menos uma tela front-end para você fazer essa requisição, que é mais fácil do que você fazer via mobile, que o mobile não tem, a depender de como você for usar, é meio complicado. É assim, você vai ter muito trabalho para fazer uma coisa simples que você faz em 2 minutos com a página front-end. Então você só faz uma página front-end só para ativação. Então, página front-end, no front-end vai devolver para o back-end token enviado. E aí o back-end, quando ele perceber que esse token enviado ele corresponde a um usuário que ele vai fazer, ele vai atualizar, vai fazer um update no banco. Usuário como ativo. Então, basicamente, esse é o fluxo que a gente faz para criar um usuário. Parece muita coisa, mas não é bem básico, pessoal. Então, só revisando aqui. Primeiro ponto, você vai enviar os dados do cliente para a API
de uma forma criptografada. Isso aqui, caso você for trabalhar full stack, né? O front e o back. Então você vai enviar isso aqui para o usuário. Isso aqui, essa parte aqui não é responsabilidade do back-end, ele receber isso aqui, né? Você não pode controlar o que você vai receber. Mas se você for trabalhar full stack, você pode controlar isso aqui. Então você vai vir aqui, deixa eu só diminuir a câmera um pouco. Você vai vir aqui, você vai verificar se o usuário já existe. Então você vai bater no banco, se retornar nulo, você continua. Se retornar alguma instância de algum usuário já criado, você vai retornar que vai retornar uma resposta de erro dizendo que aquele usuário já existe. Em seguida, você vai gerar um token e esse token você vai utilizar para disparar o e-mail e você vai salvar também no banco. E aí aqui você vai criptografar. Em seguida, você vai pegar a senha enviada pelo usuário, que também já está criptografada, você vai criptografar ela com a outra biblioteca. Depois disso, você vai salvar o usuário no banco e vai ter que ter um campo de usuário não ativo, de ativo, e aí você coloca como falso. E aí depois você vai enviar um link para vai enviar um e-mail com o link para o front-end com token de ativação. E aí o usuário vai clicar no link do e-mail, a página front-end vai devolver para o back-end e o token vai ser enviado, beleza? Eu estou um projeto aqui, eu tenho um repositório no GitHub chamado SaaS Template, no qual eu geralmente é um projeto básico para fazer qualquer tipo de startup que precisa no mínimo de criação de usuário, login e senha. Então é um projeto bem básico. E ele está disponível no meu GitHub de forma pública, onde tem pelo menos a parte de autenticação de usuário, login, senha, validação de usuário, recuperação de senha, e a página inicial de um dashboard ou a página inicial de um login de um aplicativo mobile. Se você quiser, você pode ter acesso a esse repositório meu aqui, um projeto feito com Node.js com Nest. E aí, eu vou mostrar aqui primeiro isso funcionando. Esse aqui é meu front-end. Vou colocar uma senha aqui e ele tem que retornar esse erro aqui. Pronto, eu criei a conta. Esse aqui é um servidor SMTP que eu utilizo para meus projetos. É até muito bom que você pode utilizar localmente, que é o MailHog, que aí você não precisa gastar créditos com servidores pagos como o MailGrid ou outra coisa. Então, para desenvolvimento de back-end, você pode utilizar ele via Docker. Então, é bem legal. Você sobe o container e você só coloca o endereço dele e ele dispara como se fosse o seu próprio Gmail, né? E aqui eu tenho essa confirmação. Deixa eu só mostrar aqui no banco. Eu estou usando o Postgres. Deixa eu dar um refresh aqui. Aí aqui é o Otto dos Santos, meu ID, minha senha que está criptografada. Create app e deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver aqui. Activity está como falso, beleza? Bora clicar nesse e-mail aqui. O usuário verificar, você viu que piscou ali rapidamente. Pode ser um pop-up, pode ser um toast. Bora atualizar essa query aqui. Bora ver, eu estou ativo no meu sistema. Acho que é ABCD 1, 2, 3, 4, 5 que eu criei. Bora ver se redireciona. Pronto, eu entrei no meu painel que eu criei aqui para esse projeto, beleza? E bora ver isso aqui no código real que eu utilizei aqui feito em Node.js com Nest. Beleza? Nesse projeto aqui, não se apeguem tanto à questão da programação. Eu vou mostrar para vocês o fluxo de criação de usuários. Então, aqui é o service de usuários. O service, basicamente, é onde você vai salvar todas as funções. E aí você tem os controllers, que é basicamente a parte de controle da requisição HTTP, que vai direcionar para cada serviço. Então, eu tenho minha rota de create, que é uma rota post, que ela direciona para o meu serviço de usuários na função create, beleza? Bora passar aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Bora lá. Primeiro passo, eu verifico se o usuário existe. Nesse caso aqui da minha aplicação, eu só verifico via e-mail, mas poderia ser via CPF também. E aí, se o usuário existir, eu retorno o erro de conflito dizendo que o usuário já existe. Esse erro é o erro 409 do padrão HTTP.
E aí aqui, utilizando a biblioteca Bcrypt, eu utilizo 10 saltos. E o que quer dizer saltos? Saltos é a quantidade de vezes que essa biblioteca ela criptografa os dados. Quanto mais saltos você dá, mais lento fica essa parte aqui, mas mais segura fica a sua senha, porque aí a pessoa teria que gastar, digamos, ter um cálculo matemático de quantos mais saltos, mais esforço matemático o hacker teria que fazer para quebrar a sua senha, beleza? E aí, criado essa senha, eu vou gerar o meu token. Eu tenho essa função que utiliza basicamente um token JWT, no qual eu pego o payload, que o payload basicamente aqui é o nome, o e-mail do usuário, mas geralmente pode ser o ID também. E aqui é o período no qual esse token vai ser válido, por 24 horas. No caso aqui a gente colocou 24 horas. Então eu gero o token utilizando um segredo e o período que ele se expira. E aí eu vou salvar o usuário no banco de dados e também eu vou enviar para ele aqui um e-mail. E aí nesse e-mail eu mando um e-mail padrão de boas-vindas, né? E aí aqui eu mando para essa função, que é essa aqui, send welcome email, que eu vou enviar o e-mail para a pessoa com o e-mail de confirmação. E aí o que é que acontece? No front-end, deixa eu abrir o front-end desse projeto aqui, eu estou no back-end, deixa eu abrir o front-end, o que é que eu faço? Páginas, login, verify. Pronto, eu tenho essa URL que o que é que eu faço? Eu verifico se na minha URL eu tenho um parâmetro chamado token. E aí, se eu tiver, eu vou verificar. Se tiver, eu vou para essa função aqui. E se tiver, eu vou bater na minha API de volta com o token. Então, minha API envia o e-mail com o endereço do front-end para essa página Verify com o token como parâmetro e com parâmetro token. E aí, batendo nessa rota, eu devolvo para minha API nessa rota via put, uma requisição HTTP do tipo put, para essa rota Verify com o token. Então, bora ver aqui, bora voltar aqui. Deixa eu voltar para o controller, user controller, bora ver essa rota aqui, ó, put. Cadê? Put verify. Então eu bato nessa rota aqui, beleza? E dessa rota aqui eu vou chamar essa função. Pessoal, não se apeguem tanto à linguagem de programação. Eu entendo aqui, eu creio que esse código aqui tá bem abstrato, então qualquer pessoa que pelo menos saiba um pouco de programação vai conseguir entender essa lógica aqui. No qual a gente tem controllers e tem serviços. Serviço seria basicamente a função. Então o controller na rota verify, ela vai bater aqui e vai chamar esse serviço verify. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai ver o payload vai ser o token que o nosso front-end vai enviar para o nosso back-end, ok? E ele vai verificar se o payload ele é do tipo objeto, se ele tem algum parâmetro chamado e-mail também. Se ele não tiver, ele já vai retornar como erro de token válido. Aqui eu posso colocar mais verificações, mas como é um template básico que eu utilizo para todos os meus APIs, meus projetos públicos, meus projetos privados aqui de consultoria, eu deixo ele mais cru e aí, a depender de cada projeto, eu vou adicionando mais regras de negócio. Mas isso aqui é o mínimo que tem que ter, ok? E aí o que acontece? Primeiro ponto, eu vou buscar esse usuário. Como eu mandei a requisição aqui do e-mail, eu vou buscar se existe um usuário com aquele e-mail. Se tiver aquele usuário com aquele e-mail, ele vai retornar o usuário não encontrado. Se ele não encontrar, ele vai retornar como usuário não encontrado. Se o token não for válido, ele vai dizer que o token também foi inválido. Passando disso, o que é que vai acontecer? Se ele passar por todas essas regras aqui e continuar, ele vai no banco, vai procurar aquele usuário e vai atualizar o campo de ativo dele como verdadeiro. E aí ele vai fazer isso e vai atualizar tudo e vai retornar para o front-end o usuário atualizado. Beleza? Então essa aqui é basicamente a estrutura básica de um projeto e até que vocês vou para a parte de autenticação só para mostrar para vocês que um ponto importante que eu sempre verifico aqui se o usuário ele está ativo, porque se ele tiver com status de falso, a gente vai dizer que ele não está autorizado.
Beleza? Espero que esse fluxo aqui tenha ajudado a você, pelo menos, a entender basicamente o que é que você tem que aplicar na sua API, seja ela em Java, seja ela em Ruby, Go, Node, Python, como é que você tem que aplicar toda essa parte de autenticação. Espero que isso tenha ajudado a você a se tornar um programador melhor. A única coisa que eu te peço é que se inscreva no canal e curta esse vídeo. E eu vou deixar um vídeo bem legal para você aqui, mostrando um pouco sobre a área de programação. É isso, muito obrigado e boa sorte aí na área de programação.